Olá pessoal, e mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu peço que, se possível, vocês se inscrevam para estarem acompanhando os vídeos e também para que com o tempo eu vá melhorando as qualidades dos vídeos, certo? O tema do vídeo de hoje é Malinche. Quem foi essa índia tão controversa dentro da história mexicana e dentro da história da América? Malinche foi uma índia que na sua língua originária, o Nahuatl, é chamado de Malintzi, e que serviu aos espanhóis dentro do processo de conquista dos povos originários da região do México, sobretudo dos astecas. Malinche serviu como tradutora do grupo de Hernán Cortés, que fez essa conquista desses povos lá no México, e ela serviu como tradutora porque, além da língua nativa dela, que era o Nahuatl, ela sabia o maia e ela também sabia o castelhano. Por que ela sabia o castelhano? Ela sabia o castelhano porque ela havia sido entregue ao grupo de Hernán Cortés como escrava. Ela e um grupo de outras mulheres foi entregue ao grupo de Hernán Cortés como escrava e aí aprendeu o espanhol, o castelhano, né, mais precisamente, e contribuiu com esse processo de conquista dos povos astecas, sendo uma espécie de tradutora entre povos originários e espanhóis. Hoje em dia se sabe que Malinche chegou a ter relações, inclusive sexuais, com Hernán Cortés. Houve muito possivelmente abusos da parte dele, na medida em que naquela época isso era infelizmente muito comum e ela havia sido inclusive entregue ao grupo de Hernán Cortés como escrava e tudo mais. Inclusive eles chegam a ter um filho bastardo na medida em que Hernán Cortés era casado. Inclusive ele não pode continuar tendo essas relações com Malinche e a deixa. Posteriormente, Malinche, que já estava bem, vamos dizer assim, castelhanizada, entre aspas, se casa com outro espanhol chamado de Dom Juan Chamalió, e com esse Dom Juan Chamalió, eles têm uma filha chamada de Maria, certo? A história de Malinche é uma história bem controversa, na medida em que, se por um lado ela é tida por alguns mexicanos como a traidora, ou seja, aquela que ajudou os espanhóis no processo de conquista dos povos mexicanos, dos povos originários do México, outros mexicanos a veem como uma espécie de mãe da pátria mexicana, no sentido de que ela representaria uma espécie de união entre os indígenas de um lado e os espanhóis europeus do outro. Ela seria meio que essa fusão de culturas e, portanto, a cultura mexicana teria se originado daí e ela seria uma espécie de mãe, portanto, da nação mexicana. Sim, lembrando que ela participa desse processo de conquista como tradutora, bem que se diga, né, como tradutora do grupo de Hernán Cortés, lá por volta de 1519, 1521. O próprio nome de Malintzi, né, que era assim que ela se chamava na sua língua nativa, o Nahuatl, ele foi castelhanizado com o tempo. Então, muitos espanhóis na época a chamavam de Marina, espécie de castelhanização do nome dela, né? Malinche, que muitos chamam de Malinche, enfim. No mundo espanhol, no mundo hispânico, vamos dizer assim, não somente no mundo espanhol, porque Espanha é Espanha, mas no mundo hispânico em geral, ela é conhecida também como La Malinche ou La Maliale. Malinale. E ela foi tradutora desses espanhóis quando tinha por volta apenas de 15 anos, ou seja, era uma pessoa muito jovem. Possivelmente sofreu muitos abusos do grupo de Hernán Cortés e tudo mais. Então essa foi a Malinche, ou seja, um indígena que contribuiu com o processo de conquista que os espanhóis empreenderam lá na região do atual México, uma figura um tanto quanto controversa por essas razões que eu já expliquei, e uma pessoa de instituto que sabia, que tinha muita astúcia no trato que teve com os espanhóis, apesar de ter sido sofrido muitos abusos. Isso é uma coisa lamentável, mas a gente sabe que naquele processo, infelizmente, muitas indígenas foram abusadas e tudo mais. Inclusive Malinche, como eu disse, tinha por volta de 15 anos apenas quando participou desse processo de conquista. Era um indígena que tinha
sabia no mínimo 3 línguas, ou seja, sabia do castelhano até o maia, até a língua nativa dela, o nahuatl, e é essa figura aí controversa, certo? Então, até o próximo vídeo, eu agradeço, até mais.